Berna revela-se uma paisagem que parece saída de um postal. O rio Aiar serpenteia suavemente, enquadrado pelos Alpes ao fundo, como se o tempo aqui tivesse parado. Descemos até ao coração da cidade velha. Os elétricos deslizam pelas ruas medievais, entre edifícios históricos, enquanto ao fundo se destaca a emblemática torre de relógio que marca o ritmo da cidade há séculos. Caminho por estas ruas cheias de história, ladeado por arcadas cobertas e edifícios do século XV, com o olhar preso naquele relógio que, desde 1530, guia os passos dos bernenses. De perto, a torre impressiona ainda mais. Cada detalhe conta uma parte da história de Berna, cidade fundada em 1191. À sua frente, sinto o peso do tempo e a leveza da cidade, onde o passado e o presente convivem lado a lado. O relógio de Berna é um dos marcos mais emblemáticos da cidade, capital da Suíça. Construído no início do século XIII, o relógio serviu inicialmente como torre de defesa, antes de ser transformado num relógio astronómico no século XVI, e hoje é o símbolo da precisão suíça e uma verdadeira viagem pela história da relojoaria. No centro histórico de Berna, as ruas destacam-se pelo alinhamento contínuo de cafés e esplanadas que animam o espaço público. Estes locais convidam a uma pausa no ritmo urbano, oferecendo um ambiente onde a vivência contemporânea se cruza com a tradição histórica da cidade, classificada pela Unesco como Património Mundial desde 1983. As fachadas em pedra aranito, construídas entre os séculos XV e XVIII, são um exemplo notável da arquitetura medieval suíça, com arcadas contínuas que proporcionam abrigo aos peões e estabelecimentos comerciais. As janelas, simétricas, frequentemente adornadas com caixas floridas, acrescentam cor e suavidade ao conjunto arquitetónico, realçando equilíbrio entre funcionalidade e estética. Cada fachada conta uma história, não apenas de estilos arquitetónicos, mas de permanência. São rostos da cidade, marcados pelo tempo, que mantém viva a identidade de Berna enquanto ela continua a transformar-se. No centro histórico de Berna, estende-se mais de 6 km de galerias cobertas, conhecidas como Lauben. Dentro das galerias, Berna oferece muito mais do que abrigo: lojas de artesanato, alfarrabistas, galerias de arte, boutiques independentes e cafés tradicionais ocupam estes espaços com caráter. Há livrarias históricas, pequenas lojas de relojoarias, ateliês discretos e até adegas escondidas com acesso direto desde as arcadas. É um comércio de proximidade onde a experiência ultrapassa a compra, um convite à descoberta, à conversa e à pausa. Construídas entre os séculos XV e XVIII, estas arcadas fazem parte da estrutura original da cidade medieval e oferecem abrigo em qualquer estação. A repetição dos arcos cria um percurso contínuo, com um ritmo visual que guia o olhar e convida à descoberta lenta, conexão entre tradição e funcionalidade. Hoje, como há séculos, as galerias de Berna definem o caráter da cidade, prática, elegante e construída à medida da vida cotidiana. Em pleno coração da Suíça, Berna distingue-se não só pela sua arquitetura medieval intacta, mas também pelas mais de 100 fontes que pontuam o centro histórico da cidade. Muitas delas datam do século XVI e continuam a jorrar água potável até hoje. Mais do que elementos decorativos, estas fontes são verdadeiros marcos culturais, cada uma com uma história própria. Classificada como Património Mundial da Unesco, a cidade convida a um passeio onde cada fonte é uma janela para o passado. Em Berna, a história corre, literalmente, pelas ruas. A Catedral de Berna é o maior edifício religioso da Suíça. A construção começou em 1421 e só foi concluída em 1893, num processo que atravessou mais de 4 séculos. Com a reforma no século XVI, a catedral tornou-se protestante, mas manteve o seu valor artístico e histórico. Desde 1983 faz parte do Património Mundial da Unesco, sendo um símbolo vivo da herança cultural de Berna. No seu interior, destacam-se os vitrais do século XV e o portal do Juízo Final, uma notável escultura gótica.
A torre principal, com 100 metros, oferece uma vista impressionante para quem se atrever a subir os 344 degraus até ao topo. A recompensa é uma vista panorâmica deslumbrante sobre a cidade de Berna e o rio Aar, em dias limpos, os Alpes suíços ao fundo. Berna não é capital por lei, mas é, na prática, a capital da Suíça. Desde 1848, Berna é designada como cidade federal. Aqui estão o Parlamento, o Governo e a administração do país. É o centro político da Confederação Suíça. No coração da cidade, destaca-se o Palácio Federal, sede do Parlamento e símbolo da democracia suíça. A visita começa na Praça Federal, espaço de encontros, manifestações e decisões importantes. O edifício impressiona por dentro e por fora. Com visitas guiadas gratuitas é possível conhecer as salas onde se debate o futuro do país e admirar a cúpula central, decorada com os brasões dos 26 cantões suíços. Ao lado do Parlamento de Berna encontra-se um miradouro com uma vista verdadeiramente privilegiada sobre o rio Aar e a cidade. Este ponto elevado oferece uma panorâmica única, ideal para contemplar a beleza natural e arquitetónica da capital suíça. Mesmo junto ao miradouro, há um pequeno parque com um quiosque, perfeito para fazer uma pausa, tomar um café e simplesmente apreciar a paisagem. Para quem visita Berna, este é um lugar imperdível, onde a tranquilidade se alia a uma das melhores vistas da cidade. Aqui destaca-se um dos símbolos mais icónicos da cidade de Berna, o Parque dos Ursos, localizado às margens do rio Aar, é uma das principais atrações naturais da cidade. Inaugurado em 2009, o parque foi projetado para oferecer um ambiente o mais próximo possível do habitat natural dos ursos pardos, permitindo a observação responsável desses magníficos animais. Aqui, os visitantes podem acompanhar o comportamento dos ursos, desde a alimentação até as brincadeiras e banhos no rio. É um espaço que prioriza o bem-estar dos animais. O rio Aar, com os seus quase 300 km de extensão, é o principal rio da região e desempenha papel crucial na vida de Berna. Além da fonte de beleza natural, o Aar é utilizado para recreação e atividades esportivas, sendo uma conexão vital entre a cidade e o seu entorno natural. À medida que seguimos pelas margens do rio Aar, a cidade de Berna revela-se em toda a sua beleza. Esta é uma das melhores formas de ver Berna, com o rio aos nossos pés e a história à nossa frente. A vista é ampla, tranquila e oferece uma perspectiva única sobre a cidade. Aqui, longe do movimento urbano, é possível apreciar Berna com tempo e silêncio, numa ligação perfeita entre a natureza e o património. Às margens do rio Aar, multiplicam-se os restaurantes que aproveitam a paisagem para oferecer experiências gastronómicas únicas, com esplanadas voltadas para a água e menus que combinam sabores locais com propostas internacionais. Estes espaços tornam-se paragem obrigatória para residentes e visitantes, seja para uma refeição completa ou apenas um café ao final da tarde. A tranquilidade do rio e o ambiente acolhedor fazem destes estabelecimentos pontos de encontro ideais em qualquer altura do ano. Em dias quentes de verão, é comum ver dezenas de pessoas a lançar-se ao rio Aar a partir das pontes de Berna. O cenário pode surpreender quem visita a cidade pela primeira vez, mas para os habitantes locais é uma tradição enraizada e uma forma popular de se refrescar. Jovens e adultos atiram-se com destreza às águas cristalinas, deixando-se levar pela corrente até aos pontos de saída mais abaixo. Embora o mergulho seja divertido, as autoridades apelam à prudência, lembrando que o rio, apesar de limpo, pode ser perigoso para quem não está habituado às suas correntes fortes. Berna, onde as águas contam histórias e o tempo parece parar. No coração da Suíça, a cidade respira calma, beleza e profundidade. Ali, entre pontes e telhados antigos, fiz uma pausa, um café suspenso sobre o rio Aar, onde o som da correnteza embala o silêncio e o olhar se perde na vista. É como se o tempo ali decidisse caminhar mais devagar, só para a gente lembrar de respirar. E enquanto a névoa dança sobre o rio, sou só mais um passo nesse silêncio que fala, caminho em direção à correnteza, porque às vezes
Tudo o que a gente precisa é deixar a alma fluir. Que essa energia tranquila de Berna alcance vocês aí do outro lado da tela. Respirem fundo, desacelerem por um instante e lembrem-se, há beleza na pausa, força na leveza e poder na simplicidade. Até ao próximo destino.